No Viver de FIIs de hoje, o 17º episódio do nosso quadro, eu vou passar pelos acontecimentos do mês de outubro, um mês muito agitado, até com possível mudança de legislação para fundos imobiliários e FIIs agro, fruto do projeto do PL das Offshores, ou PL dos super ricos, como alguns estão chamando. Também vou falar sobre os acontecimentos dos ativos da carteira, no IFIX no geral, e vou aproveitar esse momento que é negativo, outubro não está sendo um mês bom para os fundos imobiliários, para ampliar minha participação em um fundo imobiliário de muita qualidade do setor de shopping centers, que, e isso é raro, está nesse momento negociando abaixo do seu valor patrimonial. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do nosso quadro, 17º episódio do Viver de FIIs, vale lembrar que no dia 21 de novembro, ou seja, daqui a praticamente 20 dias, irei abrir inscrições para a 23ª turma do Viver de Renda, o meu curso de educação financeira. Lá eu tenho por objetivo pegar até mesmo um completo leigo que não entende como funciona o dinheiro, os investimentos, juros, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar sua própria carteira, diversificada entre ativos, moedas e até países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde absolutamente todas as dúvidas. E com o Plus dessa vez, nós faremos uma oferta especial. O preço é provavelmente a última vez que você vai ver, devemos ter um reajuste no ano que vem, onde ao comprar o Viver de Renda, você ainda ganha a FinClass com vários bônus, porque ela está em Black Friday, inclusive um ingresso para o maior evento presencial de finanças do Brasil, que é o FinDay do ano que vem, em agosto. Se você quiser aproveitar essa super condição, entre no link que está na descrição do vídeo ou aproveite para se cadastrar através do QR Code que está na tela. Dando início agora ao vídeo, cabe comentar rapidamente, porque eu já fiz um vídeo específico sobre esse assunto, da questão que envolve fundos imobiliários e fiagros, que está proposta no PL número 4.173 de 2023, conhecida como PL das Offshores, dos super ricos, dos fundos exclusivos, mas que não tributa apenas super ricos e fundos exclusivos. Ele vai mexer com outras coisas, tributação, pelo menos pelo texto atual, de pessoa física no exterior, vai mexer com tributação de criptomoeda e também pode vir a mexer, porque afinal de contas ele vai ter que ser aprovado no Senado, para depois ir para a sanção presidencial, com fundos imobiliários. Mas entenda por quê. Pela legislação atual, um fundo imobiliário que tenha pelo menos 50 cotistas, ao distribuir dividendos, fica isento de imposto de renda. É uma estrutura muito boa, porque vamos lembrar que os dividendos de fundos imobiliários não são tributados e o fundo ele é feito basicamente para isso. Ele é obrigado a distribuir 95% do resultado que apura no semestre. Então, por conta dessa estrutura, algumas famílias muito endinheiradas criavam fundos imobiliários, colocavam lá 50 cotistas para conseguir pegar os rendimentos sem imposto. Visando esse pessoal em projetos anteriores, porque tivemos MPs, duas que caducaram, para tentar mexer nessa questão de tributação de alguns ativos, o que estava sendo proposto é que esse piso de 50 cotistas fosse levado para 500 cotistas. E nisso, vários fundos imobiliários passariam a ser tributados. E dentro dos fundos, vários fiagros, que são um instrumento mais novo, são fundos imobiliários que estão de alguma forma atrelados ao agronegócio, geralmente via dívida ou participação em fazendas, mas principalmente hoje via dívida, via CRAS. Só que vamos lembrar que no nosso parlamento nós temos uma bancada ruralista muito forte, a chamada Frente Parlamentar do Agronegócio, que depois de muita negociação conseguiu reduzir esse piso de 500 para 100 cotistas. Ou seja, fundos imobiliários que têm menos de 100 cotistas poderiam ter seus dividendos tributados. Logicamente, isso ainda tem que passar pelo Senado, eles têm 45 dias para votar, lembrando que já estamos no final do ano. Se eles quiserem mudar alguma coisa no texto, volta para a Câmara dos Deputados. Então há uma chance não desprezível dessa questão não ser resolvida nesse ano. E caso o texto passasse sem alteração, o que iria acontecer é que os fundos imobiliários atuais teriam até 30 de junho do ano que vem, 2024, para se adequar à nova regra. E os novos fundos lançados teriam um período de 180 dias depois do aporte do primeiro cotista para se adequar também e chegar no mínimo 100 cotistas. E há um plus a mais, visando justamente pegar aquelas famílias que criavam fundos imobiliários para usar a estrutura para pagar menos imposto, eles também colocaram uma regra que a mesma família, e aí contam familiares até a segunda geração, não pode ser dona de mais de 30% das cotas do fundo imobiliário. Dando um exemplo, até porque eu pensei em fazer isso, minha irmã arremata imóveis em leilão. Se eu criasse um fundo imobiliário junto com ela para isso, para não pagar imposto, antes teríamos que ter 50 cotistas. Hoje seriam 100 cotistas, sendo que eu e minha irmã não
não poderíamos juntos ser donos de mais de 30% do fundo, do contrário, teríamos que pagar imposto. Mas conseguir 100 cotistas é bem tranquilo, principalmente para os fundos negociados em bolsa. No entanto, fazendo uma rápida busca aqui, eu achei alguns fundos que pagariam imposto. Pegando primeiro os FIAGROS, lá nós teríamos o FLEM11, FLEM11, que hoje conta com 18 cotistas, o FZDB11, que hoje conta com 64 cotistas, e o RZEO11, da Risa, que hoje conta com 50 cotistas. Veja até que desses três, o primeiro, o FLEM11, os dois primeiros são da mesma gestora, ele já pagaria imposto pela regra atual, afinal de contas tem apenas 18 cotistas. Sendo que com um número tão baixo de cotistas, pode ser que um cotista tenha mais de 10% das cotas do fundo. Aí ele também paga imposto. Isso é a legislação atual. E olhando para os outros fundos listados, saindo de FIAGROS para um aspecto mais geral, nós teríamos cerca de 57 fundos que, caso esse texto passe, teriam que pagar imposto. Mas com um prazo de adequação, ele pode fazer uma subscrição, aumentar capital, então teria tempo para que isso não fosse acontecer. Bruno, da sua carteira, algum fundo estaria sujeito a essa tributação? Não, porque os fundos que eu tenho em carteira, eles têm uma certa liquidez e um número de cotistas que excede bastante esse número de 100. Então, isso aqui não me preocuparia. Na verdade, isso aqui até me tranquiliza, porque sempre que falamos de fundos imobiliários e seus dividendos que não são tributados, fica aquela sombra pairando sobre uma possível tributação no futuro. E por mais que essa sombra ela nunca venha a desaparecer, nós vemos que na mudança de tributação de um monte de coisas, e eu fiz um vídeo específico sobre isso aqui no canal, para quem quiser assistir, fundos exclusivos, offshores, ambos passando a ter comicotas, um semestral, o outro anual, mudança para criptomoedas, mudança para investimentos no exterior para pessoa física. Na hora que foram mexer em fundos imobiliários, mexeram muito pouco. Sendo que mexer nisso é custoso, é trabalhoso. Se esse negócio não for passar agora, já vai entrar na segunda metade do governo, ao final do ano que vem, e já fica mais custoso você mexer em imposto, fica muito recente na cabeça das pessoas, sendo que quanto mais investidores em fundos imobiliários, e é questão de tempo para que isso venha a acontecer, pior são os custos políticos para se mexer com esse negócio. Então eu entendo que para fundos imobiliários essa pequena mudança ela é quase uma vitória, porque não vão mexer com o grosso do pessoal que está investindo em fundo imobiliário. Agora, saindo desse tema chato de tributação, lembrando que para quem quiser tem um vídeo específico aqui no canal falando sobre esse assunto, indo para os acontecimentos desde o último episódio do Viver de Fez, o número 16, que foi gravado no dia 27 de setembro. De 27 de setembro até agora, 30 de outubro, o que nós tivemos em termos de performance do IFIX, como você pode ver na tela, é menos 1,17%. Uma leve queda, que não deveria assustar ninguém, mas que já suscita matérias do tipo, caramba, será que fundos imobiliários deixaram de ser a bola da vez ou é apenas uma correção? Bom, uma queda de apenas 1% é uma correção, ainda mais ligada a um movimento que ele é muito difícil de ser combatido, que é simplesmente o aumento de juros nos Estados Unidos, taxas longas batendo as máximas das últimas décadas. O que, logicamente, também mexe com as nossas taxas de juros longas. Se você pega, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035, ele chegou a bater 6% de taxa e nos últimos dias estava ali em torno de 5,86, caindo depois de um tempo por conta das notícias envolvendo o PL das offshores, porque afinal de contas elas levam para o caminho de aumento de arrecadação por parte do Estado. Um aumento não muito grande, diga-se de passagem, sobretudo se a gente compara esse aumento com o rombo que a gente tem nas contas públicas nesse ano e com a expectativa para o ano que vem, uma vez que aquela meta de déficit zero, ou seja, de arrecadação igual à despesa, via aumento de arrecadação e não diminuição de despesa, ela ficou pelo caminho. O próprio presidente Lula falou que não vai dar para cumprir esse tipo de meta. Até na visão de muita gente atropelando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí, como fundos imobiliários, assim como outros ativos de risco, geradores de caixa, têm o seu preço dado pela sua capacidade de gerar fluxo de caixa daqui até o futuro, trazida a valor presente por uma taxa de desconto, quando essa taxa aumenta, e essa taxa envolve essa taxa de juros de longo prazo, é natural que o fundo imobiliário valha menos. Por isso, a queda no IFIX e também uma queda na carteira, como veremos mais adiante. E para isso, eu vou acessar o MyProfit, a plataforma que eu uso para consolidar minha carteira e fazer o controle dos investimentos e da parte de imposto. Lembrando que, para quem quiser assinar, nós temos um cupom de desconto, Perini10, para que você possa ter desconto ao usar o MyProfit, plataforma criada por um aluno meu da turma 10 do Viver de Renda, o Rodrigo Poveron. Inclusive, aceitando uma sugestão que eu vi nos comentários, alguém falou para colocar a plataforma na cor escura, que facilitaria a questão da visualização. Bom, não sei para vocês, para mim não muda muita coisa, então deixe nos comentários se prefere que eu use a cor escura ou a cor clara. Agora, dando uma olhada aqui na carteira, se a gente abre a carteira, o 100% que temos de alocação em 8 fundos imobiliários, eu vou agrupar por categorias. Então, vejam que nós temos cerca de 35% quase em recebíveis imobiliários, os fundos de papel. Nós temos cerca de 20% num FOF, o RBRF11, já que eu gosto da tese de FOF,
FOFs nesse momento onde você tem muita coisa negociando abaixo do valor patrimonial e o próprio FOF negociando abaixo do valor patrimonial. Ele compra os ativos com desconto, o seu valor patrimonial é dado pelo valor desses ativos e ele mesmo está com desconto. Então, apesar de ter taxa sobre taxa, que é o que muita gente reclama num FOF, aqui eu tenho desconto sobre desconto. Por isso, um peso maior, mas é uma posição com muita diversificação. Nós temos cerca de 16% em shopping centers, 14,84% em lajes corporativas e um pouco menos de 14,3% em galpões logísticos. Sendo que, explodindo aqui novamente em ativos, dentro da parte dos shoppings eu tenho dois ativos, VISC11 e XPML11, que será o ativo que eu vou comprar. Você vai entender por quê. Mas antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui também na posição detalhada, na rentabilidade que eu tenho, comparada ao preço médio de aquisição, não levando em conta ainda a situação dos proventos. Então, vindo para essa parte, nós vemos que o ativo que me deu, pensando em preço médio, mais alegria foi o LVBI 11. Então, isso está me dando um resultado de 21,48%. Vou colocar aqui na ordem do que subiu mais porque subiu menos. E felizmente, eu não tenho nenhum ativo na carteira que nesse momento está me dando prejuízo. O mais próximo disso, que menos subiu, é o KNSC, fundo de papel da carteira, um dos fundos de papel que eu tenho aqui, que está subindo 1,5%. Depois o KCRA também, fundo de papel, subindo 2,31%. Aí o JSRA 11, que é um fundo de tijolo. Depois o RBRY, um outro fundo de papel. Lembrando que os fundos de papel eles sobem menos aqui geralmente. Dessas últimas 4 posições, 3 são fundos de papel, mas eles distribuem mais dividendos, então eles pagam mais yield. Isso não aparece nessa parte. Se a gente olha o XPML11, ele é o segundo fundo que mais subiu. Então, se eu fosse comprar simplesmente aqueles que ficaram para trás, eu estaria concentrado em comprar esses fundos. Só que eu já falei em episódios anteriores que eu queria ter mais ou menos uns 35% da carteira em fundos de papel, e eu já estou praticamente nessa marca. De modo que para comprar mais desses fundos, eu tenho que ampliar minha participação nas outras áreas da carteira. E eu não sei o que vai acontecer com o juro futuro, porque se esse juro futuro continuar alto, fundo de tijolo não deve ter um desempenho tão bom. Agora, se ele cair, esses fundos tendem a melhorar. Então eu quero comprar um fundo que possa ser beneficiado por isso, mas que, se isso não acontecer, ele vai continuar sendo uma peça importante para o meu portfólio, porque paga um bom yield, não tanto quanto os fundos de papel, prezando sempre também pela diversificação de receitas, né? O ideal é que você tenha um fundo que tenha receita de muita gente diferente, de maneira que é mais difícil que ele venha a ter um problema. E se puder comprar com desconto, abaixo do valor patrimonial, ainda melhor. E é justamente por isso que eu vou pegar o XPML11. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui também na parte de proventos e depois da rentabilidade contando com os dividendos. Se nós vamos aqui para a parte de proventos, e a parte que mais me interessa é essa tela que mostra quanto eu recebi no mês, veja que em outubro nós tivemos um recebimento de R$ 4.161,82, o que coloca o meu yield on cost, ou seja, o que eu recebo de dividend yield comparado ao preço médio da minha carteira, em 0,8. É um mês de um bom recebimento, mas ficou para trás comparado a agosto, o maior que nós tivemos, e setembro. Isso pode ser explicado por conta de uma inflação mais baixa. Colocando um gráfico mostrando a inflação ao longo dos últimos 12 meses, nós vemos que nesse momento a inflação está mais baixa em comparação ao começo do ano. E se você pega os fundos de papel, principalmente aqueles que têm mais peso em CRIs indexados à inflação, isso acaba impactando a sua distribuição. Citando os dois que foram mais impactados na minha carteira, nós tivemos KCRA 11, que pagou 90 centavos em agosto, 80 centavos em setembro e que nesse mês pagou 57 centavos. Então veja que é uma queda bem relevante em termos percentuais. E o KNSC 11, que pagou 70 centavos em agosto, 80 centavos em setembro e nesse mês pagou 75 centavos. Uma queda menor em comparação a setembro, até uma leve subida em comparação a agosto. Mas isso acabou diminuindo o pagamento que eu tenho na carteira em comparação aos 2 últimos meses. Contudo, se essa inflação voltar a subir, e é o que eu imagino que vai acontecer, já que a Selic está caindo, e nós temos também um mundo em revolução, né, um monte de conflitos geopolíticos acontecendo que pode mexer bastante com o preço de petróleo, que é uma commodity muito inflacionária, acaba impactando tudo que é produzido e transportado ao redor do mundo, de modo que com uma inflação mais alta, ou pelo menos uma inflação mais alta do que essa que temos agora, os fundos voltarem a pagar bem. Não que eu esteja torcendo por inflação, mas se a inflação sobe, a gente tem um monte de aspectos negativos, mas pelo menos aqui eu tenho mais recebimento. E para fechar, indo aqui na parte de rentabilidade, onde aí sim nós temos os dividendos entrando na conta,
Vejam que, pegando o período dos últimos 12 meses, a carteira está rendendo 11,38, uma carteira onde nós temos apenas fundos imobiliários, ou seja, o melhor benchmark de comparação é o IFIX, e nós temos praticamente 200% de rentabilidade em relação ao IFIX. Ela também está ganhando por muito da inflação, por muito também do Ibovespa, que em 12 meses está com a performance negativa, embora no ano ainda esteja subindo cerca de 6%, quando eu gravo esse vídeo. Mas, uma novidade, nós voltamos a perder para o CDI. Nós perdíamos para o CDI no começo do quadro do canal, depois a gente avançou e começou a ganhar. Então veja que em alguns intervalos a gente perdeu para o CDI sempre constante na sua subida, e nesse momento estamos levemente atrás. CDI com 12,96, a carteira com 11,38. Contudo, se eu boto aqui para olhar em um período maior, e aqui eu volto ao começo da carteira, lá em junho de 2022, a gente está ganhando de todo mundo, inclusive do CDI, que está acumulando 17,86, a carteira está com 26,73, e perceba que ela praticamente manteve a vantagem que ela tem sobre o IFIX, cerca de 200% de desempenho em comparação ao IFIX. E descendo, o que nós vemos é que no mês a gente está sofrendo bastante. Enquanto o IFIX está caindo aí cerca de 1% mais ou menos, a gente pega desde o Viver de FIIs até agora, a carteira está caindo no mês de outubro fechado menos 2,48. Se a gente pensa num ativo que puxou a carteira para baixo em comparação ao IFIX, cabe um destaque aqui para o JSRA11, que está caindo desde o último episódio mais ou menos uns 6%. Mas, quase que caindo o mesmo que a carteira, nós temos XPML11, que no último mês está caindo cerca de 2,25%. E agora falando um pouco mais desse fundo, uma vez que ele vai ser o fundo adquirido nesse episódio. Vou aumentar minha posição em XPML11. Ele está na carteira desde o começo, desde junho de 2022. Pegando dados do último relatório gerencial do mês de setembro, e aí nós temos nesses dados aquilo relativo a agosto, o fundo tem uma carteira composta por 15 shopping centers, os quais possuem em conjunto uma área bruta locável de 520 mil metros quadrados e mais de 2.500 lojistas. E essa é uma coisa que eu gosto bastante em fundos de shopping, porque com apenas um ativo você tem exposição a vários shoppings diferentes e a milhares de lojistas diferentes, tornando mais difícil que você tenha um grande evento sistêmico que possa prejudicar os shoppings. E quando eu falo isso, todo mundo já acende o alarme na cabeça para a questão da pandemia. Sim, ali realmente aconteceu algo que prejudicou o setor. Mas, como nós esperamos que aquilo tenha ficado para trás, uma vez que acontece a cada mais ou menos um século, né? Então duas num espaço tão pequeno de tempo seria algo realmente terrível, eu considero que esse risco ele não faz parte do cenário, pelo menos não de maneira principal. E se eu comparo o XPML com outro fundo que eu tenho aqui na minha carteira de shoppings, o VISC11, o que me chama a atenção para aumentar minha posição em XPML agora, em comparação ao VISC11, que é uma posição menor na carteira, se a gente for olhar aqui novamente no MyProfit, XPML é 10% da carteira e o VISC11 é 6,4%. É uma questão de preço. Se a gente abre aqui os indicadores do VISC11, que eu posso olhar isso dentro do próprio MyProfit, se nós descemos aqui para as informações do VISC11, nós vemos que o indicador de preço a valor patrimonial do fundo está praticamente em linha com o valor patrimonial atual, de 1,01. Lembrando que esse valor patrimonial ele vem de um laudo de avaliação, e vários fundos vão passar por reavaliação agora no final do ano. Então pode ser que na verdade ele não esteja em linha, que o patrimônio tenha subido de preço, ele já está imaginando que o preço vai aumentar com desconto. Mas enquanto aqui a gente tem que projetar esse aumento de preço, se a gente for no mesmo indicador do XPML, como você pode ver na sua tela, o preço a valor patrimonial está em 0,96, o que é muito raro, é muito difícil você encontrar esse fundo imobiliário negociando com desconto. Eu lembro que eu fiz uma compra, fiz uma subscrição, e inclusive boa parte do volume que esse fundo arrecadou com subscrição, com aumento de capital, está em caixa ainda. Se a gente busca essa informação, cerca de 23,6% do valor patrimonial do fundo ele está em caixa. O que nós vemos aqui que dá uns 817 milhões, que serão utilizados para aquisição de mais participação em shoppings, o que o fundo tem feito de uma maneira muito boa. Se a gente olha para o VISC11, ele também tem um belo de um percentual em caixa, 10%, o que dá cerca de 221 milhões. Então também vai poder fazer mais aquisições. Só que um negocia levemente acima do valor patrimonial, o outro negocia abaixo. E eu prefiro comprar aquilo que está com desconto, sendo que esse desconto pode ficar ainda maior caso nessa reavaliação do valor patrimonial do fundo, eles identifiquem que o patrimônio vale mais do que está sendo cotado atualmente. E se a gente fala de dividend yield, porque também é bom, sempre que a gente compra fundos imobiliários nós pensamos no retorno que teremos com dividendos, logicamente nada pode competir com um fundo de papel, eles são aqueles que pagam mais, repassam tudo para o investidor, só que o dividend yield do fundo de shopping XPML11 também é um dividendo interessante. Se eu pego o meu yield on cost hoje, está na casa de 0,8. Ao preço de hoje, o yield que o XPML11 está pagando está na casa de 0,78, com uma tendência a aumentar
aumentar no futuro mediante novas aquisições. Até cabe um destaque para o fato relevante do dia 18/10/2023, que fala justamente de uma aquisição. O fundo comunicou aos cotistas e ao mercado que ele concluiu a aquisição da fração ideal de 6% do Shopping da Bahia, comprado da Salvador Empreendimentos e Participações LTDA. E por conta do grande volume em caixa, acredito que veremos mais fatos relevantes envolvendo novas aquisições do XPML11. Um outro ponto relevante a ser comentado é que no seu último relatório gerencial, o XPML informou que passou a integrar a carteira de diversos ETFs que buscam replicar a performance de índices, como por exemplo o FTSE Emerging Markets, o FTSE Global Small Cap, o FTSA Global All. E quando ele passa a integrar a carteira desses ETFs, eles têm que comprar o ativo, ou seja, estamos falando de mais demanda e de mais liquidez dentro do fundo, o que de maneira geral é positiva. É muito melhor passar a integrar um ETF do que deixar de fazer parte do ETF, porque quer dizer que o ETF vai vender suas cotas e aí temos mais pressão vendedora, o que deve levar preços para baixo. Falando um pouco mais agora sobre indicadores, sempre que se fala do setor de shoppings, tem um indicador que ele chama muita atenção, que é o NOI, o Net Operation Income, que seria uma receita operacional líquida. É um indicador do setor imobiliário que vai pegar a diferença da receita gerada e os custos e despesas necessários para a operação. Se a gente pega o NOI atual, ele ficou em R$ 125 por metro quadrado. É uma alta de 9% frente ao mesmo período do ano passado. Sendo que as vendas por metro quadrado também estão aumentando, cerca de 8,9% para R$ 1.495 por metro quadrado. E aí também temos que lembrar de uma questão sazonal. Agora, no final do ano, isso é muito positivo para o setor de shoppings, nós temos Black Friday, depois tem a Cyber Monday, depois você tem Natal, de modo que a receita dos lojistas tende a ficar mais alta e como o aluguel de um shopping, ele não é apenas um valor fixo, ele tem um percentual das vendas das lojas geralmente, então o shopping tende a ganhar mais dinheiro no final do ano. E por fim, quando a gente olha a questão dos contratos, veja que há uma grande diversificação e cerca de 21% dos contratos com vencimento acima de 36 meses. E mesmo para aqueles que têm um vencimento mais curto, vamos lembrar que os shoppings existentes no portfólio do XPML11, no geral são shoppings bem localizados e com índice de vacância baixo. Ou seja, se uma loja ficar vaga, muito provavelmente ela não vai ficar vaga por muito tempo. Pelo menos não quando a gente pensa nos principais shoppings que compõem o portfólio do XPML11. Que, como eu disse até na abertura do vídeo, talvez é um dos melhores fundos que eu tenho aqui na minha carteira quando a gente fala de qualidade em termos de portfólio de imóveis. E aí se a gente junta tudo isso, que é um fundo imobiliário com qualidade, que vai ser beneficiado, por exemplo, de uma queda de juros caso ela venha a ocorrer. Se a queda não acontecer, bom, ele paga um dividendo interessante e tem uma certa proteção para a queda não acontecer, que a inflação está alta, contra a inflação, porque consegue repassar preços, afinal de contas, tem muitos lojistas que também têm capacidade de repassar preço para o seu consumidor. Se a gente pensa no efeito sazonal, ele também tende a ganhar com esse finalzinho do ano, embora isso seja menos importante, porque eu não estou comprando alguma coisa para colocar na carteira para ficar alguns meses. Geralmente são posições pensando num prazo maior, mas seria uma janela interessante e com um plus de estar negociando abaixo do valor patrimonial, sendo que esse valor patrimonial provavelmente será revisto para cima. Ou seja, com tudo isso, eu vou aumentar minha posição em XPML, que atualmente está aqui pelo MyProfit em R$55 mil. Eu vou comprar uns R$45 mil, ela vai chegar a quase 90 mil. Vai ser a segunda maior posição do portfólio, o que provavelmente vai me levar, num próximo episódio, a ter que comprar mais de outros fundos, talvez os fundos de papel, para reequilibrar a carteira. Para isso, eu já estou com o home broker da Corretora Rico aqui aberto. Vou colocar o XPML no book de ofertas. Veja que é um fundo com uma liquidez boa, um spread muito baixo entre o preço de compra e venda, ainda mais para fundo imobiliário, costuma ter menos liquidez. Coloquei aqui o total de 420 cotas, vai dar um pouco mais de R$46 mil. Preencho minha assinatura eletrônica e fiz o envio da ordem ao preço de R$ 108,74. A ordem já ficou aqui para baixo, tem gente querendo comprar R$ 108,75. Como é um volume grande também, uma das maiores ordens que a gente tem aqui, não será executado de uma vez. E aí no próximo episódio do Viver de FIIs eu atualizo vocês quanto a como estará a carteira, se eu conseguir comprar tudo isso ou não, e sobre os novos acontecimentos envolvendo também fundos imobiliários e a economia no geral quando impacta essa classe de ativos. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.